Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Online. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o plano de estudo doutorado, semana 2, volume 2, para o primeiro ano do ensino médio. A gente vai resolver as atividades de 8 a 11. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de se inscrever no meu canal, nos acompanhar nas redes sociais. Professora Eleonora Azevedo. O vídeo começa depois da vinheta. Atividade 8, uma questão do Enem. O salto triplo é uma modalidade de atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com outro pé, do qual o salto é realizado. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros, e que do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre. Vamos entender aqui primeiro, ó. A gente depende do primeiro salto para calcular o segundo e o terceiro, porque o segundo ele vai ser 1,2 metros menor e o terceiro 1,5 menor que o segundo. Cuidado com isso, mas a gente já vai comentar. Então, ó, eu preciso saber quanto que vale o primeiro salto. Como a gente não sabe, vou chamar ele de X. O segundo salto, qual que é a característica do segundo salto? Ó, no segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2. Então, era o tamanho do primeiro salto menos 1,2. E o terceiro salto? O que vai acontecer no terceiro salto? Ó, e do terceiro para o segundo, o alcance diminuía 1,5. Ou seja, vai ser o tamanho do segundo salto menos 1,5. Não é tudo, tá? Então, sempre ficar bastante atento a isso. Não é em relação ao primeiro. O segundo é em relação ao primeiro. O terceiro é em relação ao segundo. Então, é o tamanho do segundo menos 1,5. Posso melhorar isso aqui? Posso. Juntar esses dois, ó. O terceiro salto é, na verdade, x menos 2,7. O que a gente vai fazer? Quando eu somar esses três, tem que dar o tamanho que ele deseja. Olha lá, a meta dele é 17,4. Então, quando a gente faz isso, ó, dá para somar tudo. Vai ficar 3x. Desse lado aqui, a gente pode jogar tudo para lá, ó, 17,4 mais 1,2 mais 2,7. Lembra que para fazer essas somas aí, vírgula debaixo de vírgula, faz essas contas com cuidado para não errar aí, tá? Eu já fiz esse cálculo, eu vou achar que 3x é igual a 21,3. Ótimo de dividir. O x vai ser 21,3 dividido por 3. Quando a gente faz essa conta, 7,1. Então, a distância do primeiro salto, 7,1 metros. Ele está perguntando para a gente qual o valor que está aqui, em qual espaço que está aqui. Vai estar na letra D, ó, entre 7 e 8 metros. Então, ele colocou essa alternativa, alternativa D. Atividade 9, também uma questão do Enem. Ele fala assim: um marceneiro recebeu a encomenda de uma passarela de 14,935 metros sobre um pequeno lago, conforme a figura 1. A obra será executada com tábuas de 10 centímetros de largura, que estão com o comprimento necessário para a instalação, deixando-se um espaço
de 15 milímetros entre tábuas consecutivas, de acordo com a planta do projeto na figura 2. Desconsiderando-se as eventuais perdas com cortes durante a execução do projeto, quantas tábuas, no mínimo, o marceneiro necessitará para a execução da encomenda? Cuidado que faltou um acento aqui, corrige aí para mim, por favor. Olha qual que vai ser a nossa ideia, pelo menos eu pensei dessa maneira. Primeira coisa, essa unidade está em metro, aqui está em centímetro e aqui em milímetro. Não pode fazer conta desse jeito. Primeira coisa que a gente vai fazer, transformar isso tudo para a unidade, para a mesma unidade. Lembra lá daquela reguinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Olha o que a gente tem. Você pode escolher qualquer unidade para você transformar. Eu vou escolher os centímetros. Se precisar, a gente transforma de novo. Então, eu vou manter o 10 centímetros. O milímetro para centímetro, eu volto uma casa. O que significa voltar uma casa? A vírgula está aqui, ela volta uma casa. Então, é 1,5 centímetros. 15 milímetros e 1,5 centímetros é a mesma coisa. Essa unidade aqui, o tamanho total, metros, para eu passar para centímetro. 1, 2. É multiplicar por 100, por isso que chama centímetro. É vezes 100. Multiplicar por 100, é andar duas casas. Então, a vírgula estava aqui entre o 4 e o 9, ela vai ficar entre o 3 e o 5. Professora, eu transformei tudo para milímetro. Pode transformar. Transformei tudo para metro. Pode transformar. Quero transformar tudo para quilômetro. Só vai dar mais trabalho fazer os cálculos, mas você pode transformar. Essa é a primeira coisa. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado? Cada tábua tem 10 centímetros e a gente quer saber quantas tábuas são. Só que ele deu esse espaçamento entre elas, esses 15 milímetros entre elas. Então, qual que vai ser a minha ideia aqui? Eu, pelo menos, pensei dessa forma para resolver o exercício. O que eu imaginei? Eu vou considerar isso aqui como um bloquinho. Quem que é meu bloquinho? Uma tábua e um espaço. Quando eu tenho uma tábua e um espaço, é 10 centímetros da tábua mais 1,5 do espaço. No total, eu tenho 11,5. Aqui eu vou ter mais uma tábua e um espaço. Aqui, mais uma tábua e um espaço. Cuidado com o último. No último, eu só tenho tábua, eu não tenho espaço. Então, quantas tábuas com espaço eu vou ter? Não sei, é o que ele está perguntando para a gente. 11,5 vezes x, mais uma tábua de 10 centímetros sem um espaço. Essa é uma maneira de fazer. Quando eu fizer essa soma toda aqui, eu tenho que chegar lá em 1493,5. E aí, dá-lhe conta para a gente fazer. Jogo 10 para lá, vai ficar 11,5x. Cuidado que o 10 vem aqui, 10,0. Então, vai ficar 1483,5. Se eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, pode tirar. Quando eu fizer esse cálculo, que conta que eu vou fazer? 14.835, eu pude tirar a vírgula, dividido por 115. Eu já fiz essa conta antes, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Eu vou ter 129. Vai dar 129 aí. O que significa esse 129? Muito cuidado para não cair numa pegadinha aqui, São 29 blocos, tábua mais espaço. São 129 tábuas? Não, eu vou ter mais essa que ficou sozinha, sem espaço. Então, o total de tábuas, 129 mais 1, que é 130. Essa vai ser a nossa ideia. Eleonora, tem uma outra forma de fazer isso? Tem uma outra forma. Vê se você acha mais fácil. Quantas tábuas eu tenho? X. Cada uma tem 10 centímetros, 10 vezes x. Quantos espaços que eu tenho? Eu vou ter um espaço a menos. Eu não vou ter um espaço lá no final, pensando do mesmo jeito. Eu vou ter um espaço a menos. Cada espaço é 1,5 centímetros. Se eu tenho um espaço a menos, x menos 1, igual à distância total. A distância total, 1493,5. Faz a distributiva, faz as continhas,
Desse jeito aqui, você já chega direto no x igual a 130. Eleonora, qual é a melhor forma de fazer? A que você achar. Que você achar mais fácil. Eu acho a vermelhinha mais fácil de raciocinar, mas tenho medo de esquecer essa uma tábua aqui. Aqui a gente já sai direto na resposta. É mais fácil, mas eu acho esse raciocínio um pouquinho mais complicado. O que você achar mais fácil. Questãozinha 10, ele fala assim: as escalas de temperatura Kelvin-Celsius têm uma correspondência no ponto de gelo e ponto de ebulição, conforme apresentado na tabela a seguir. Qual é a temperatura correspondente na escala Celsius para uma temperatura de 400 Kelvin? Considere o quadro abaixo para resolver o problema. Bem tranquilo, ó. Observa que aqui, a cada uma variação da escala Celsius, varia na Kelvin também. Ó, de 0 a 100 passou 100 unidades. De 273 a 373 também passou 100 unidades. Então, a gente está indo aqui de 1 para 1. O que ele quer? Ele quer aqui, ó, 400 no Kelvin. Do 373 para o 400, a gente vai andar 27 unidades. Se eu andei 27 unidades aqui, eu vou andar 27 unidades aqui também. Aqui, ó, eu andei de 100 em 100. Agora ele quer 27. 100 mais 27, 127 graus Celsius. Só isso a questão. Por último, questãozinha 11, também do Enem. Uma questãozinha um pouquinho trabalhosa. Ele fala assim: o índice de massa corporal, IMC, pode ser considerado uma alternativa prática, fácil e barata para a medição direta de gordura corporal. Seu valor pode ser obtido pela fórmula IMC igual a massa dividido pela altura ao quadrado, na qual a massa é em quilograma e a altura em metros. As crianças naturalmente começam a vida com um alto índice de gordura corpórea, mas vão ficando mais magras conforme envelhecem. Por isso, os cientistas criaram um IMC especialmente para as crianças e jovens adultos, dos 2 aos 20 anos de idade, chamado de IMC por idade. O gráfico mostra o IMC por idade para os meninos. Tem o gráfico aqui, daqui a pouco eu volto nele. Uma mãe resolveu calcular o IMC do seu filho, um menino de 10 anos de idade, com 1,20 metros de altura e 30,92 quilos. Para estar na faixa considerada normal de IMC, os valores mínimo e máximo que esse menino precisa emagrecer em quilograma devem ser respectivamente. Primeiro, eu vou só calcular o IMC dele. Olha o que seria o IMC dele. Volta lá na formulinha, ó. É massa dividido pela altura ao quadrado. As unidades já estão certinhas. Então, vai ser a massa dele, 30,92 quilos, dividido por 1,20, que é a altura, elevado ao quadrado. Esse seria o IMC dele. Essas continhas aqui dão um pouquinho de trabalho, ó. Quando eu vou fazer isso, vai ser 30,92. 1,20 ao quadrado é 1,2, que é 1,44. Pode cortar as vírgulas. Quando a gente fizer esse cálculo, dá um cálculo aproximado de 21,47. Vamos olhar lá, ó. Ele tinha que estar aqui no gráfico, ó, com o IMC entre 14 e 18. Ele está com o IMC de 21,47. Ele está por aqui, ó. Ou seja, ele está com excesso de peso. Então, risco de excesso de peso, né? Pela idade dele. O que a gente tem que fazer? Encaixar o IMC dele, ó, em 14, que é o mínimo, e 18, que é o máximo. É isso que significa esse gráfico. O IMC de um menino de 10 anos, ó, para estar normal, ele tem que chegar aqui. 14, o máximo que ele pode chegar, 18. Esse é o IMC dele. O que a gente vai fazer então? Eu não vou usar essa formulinha desse jeito, não. Eu vou fazer já do jeito que eu quero. Olha a fórmula. IMC é igual a massa dividido pela altura ao quadrado. Não tem como a gente diminuir a altura dele para
encaixar ali no IMC. O que a gente vai ter que diminuir é o peso dele. Ah, o que a gente vai fazer? Se o IMC for o mínimo, eu vou fazer 14 é igual a massa dele, x, dividido pela altura ao quadrado. 1,2 ao quadrado. Pode fazer 1,20 ou 1,2 para ficar mais fácil, porque esse zerinho aqui não serve para nada. Quando a gente faz isso, olha o que eu vou ter. Eu vou ter que 14 é igual a x dividido por 1,44. Vou passar para cá. O x, então, o 1,44 está dividindo, vou passar ele lá para o outro lado multiplicando. 1,44. 14 vezes 1,44, eu já tinha feito essa continha, é 10,76. Ou seja, esse aqui é o peso mínimo que esse menino pode ter, 10,76. Esse aqui é o IMC mínimo dele. O que a gente tem aqui agora? Ó, eu tenho o máximo. O máximo que ele pode ter de IMC é 18. Eu vou fazer a mesma coisa. Quem que é o máximo aqui? Vou fazer 18 é igual a x, a altura dele continua a mesma. A gente não vai mexer na altura dele. Quando eu faço esse cálculo, ó, eu vou ficar com x é igual a 18 vezes 1,44. É a mesma continha que a gente fez aqui. Ao invés de 14, 18. 18 vezes 1,44, eu também já tinha feito esse cálculo. 25,92. Ou seja, vamos entender esse resultado. O mínimo que ele pode pesar, 10,76 quilos. O máximo que ele pode pesar, 25,92 quilos. Olha quanto que ele está pesando. 30,92 quilos. Ele vai ter que emagrecer, não tem como a gente aumentar ou diminuir o tamanho dele. Como que a gente vai fazer essa conta? Vamos subtrair. Para ele pesar o mínimo, vai ser 30,92 menos 10,76. Fazendo essa subtração aqui. Ai, gente, só corrige aqui para mim. É 20,76. Eu copiei errado. 20,96. Acerta aí para mim. Agora sim. Aí vai dar o resultado que a gente tem lá. Vai ser 30,92 menos 20,16. Agora sim, 10,76. Ele teria que emagrecer 10,76 quilos para chegar no mínimo ideal. Ou o máximo, 30,92 menos 25,92. Isso aqui vai ser igual a 5. O que a gente chegou então? Que o peso dele, ele tem que pesar entre 20,16 quilos e 25,92 quilos. Ele está pesando 30,92. Quanto que ele pode emagrecer para chegar, que ele deve emagrecer para chegar no peso ideal? Entre 5 quilos e 10,76. A alternativa certa é a alternativa D. Com isso, a gente finaliza o PET dessa semana. Bom, eu paro por aqui. Bons estudos. Não deixe de curtir nossas redes sociais e não deixe de me acompanhar na minha rede social. Um abraço e até a próxima.